Muito boa tarde, boa noite ou bom dia, os meus queridos irmãos e irmãs que estão me ouvindo neste áudio. Hoje vamos estar meditando no Senhor Jesus Cristo e a sua deidade, no Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus, como o ser que o nosso Pai ordenou que viesse ao mundo para resgatar a todo aquele que nele acreditasse, para perdoar os pecados, para salvar as pessoas, os que obedeçam ele, os que acreditem nele, a todos aqueles que dispõem o seu coração para Deus. Então, os meus queridos irmãos e irmãs, vamos abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 3. Vamos estar refletindo aqui no verso 16 e 17 de Mateus, capítulo 3. E diz assim, a palavra do Senhor diz, E Jesus, depois que foi batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia, Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Glória ao Senhor. Aqui nós vemos como Deus, o nosso Pai, se manifestou e diante daquelas pessoas que estavam lá naquele dia que foi o batismo, que o Senhor Jesus recebeu da parte de João Batista, e que João, com todos os discípulos e com todas as pessoas que estavam lá ouvindo naquele dia, ouviram a voz do céu que quando Deus disse, Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. E aqui no capítulo 17, de Mateus também, vamos estar aqui lendo em Mateus 17, 5. Verso 5. Diz, enquanto ele ainda falava, uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia, Este é meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Este é o sinal, a prova inquestionável que o Senhor Jesus Cristo é o nosso Rei, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é o enviado de Deus. E que por meio dele nós vamos ser resgatados e vamos ganhar a vida eterna, desde que ao viver o restante dos nossos dias ou da nossa vida, fazendo a vontade do Senhor e cumprindo os seus mandamentos, então vamos conseguir essa promessa. Assim como aconteceu a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo para a terra, lá em Jerusalém especificamente, e lá o Senhor começou a se manifestar e a pregar o seu evangelho. Mas antes dessas coisas, o que nós acabamos de ler é o cumprimento da profecia de Isaías, no capítulo 42. Em Isaías, capítulo 42, Isaías, o profeta, no Antigo Testamento, ele profetizou sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, sobre o cumprimento dessas maravilhas, quando o Senhor foi batizado em água e diz que os céus se abriram e que uma voz dizia, Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Ele ouvi. Essa palavra, essa profecia de Isaías aqui no capítulo 42, que diz, Eis aqui meu servo, se referindo ao Senhor Jesus Cristo. Eu o sustentarei, meu escolhido em quem minha alma tem contentamento, pus sobre ele o meu espírito. Ele anunciará a justiça das nações. Aqui está a palavra profética do nosso Deus por boca de Isaías o profeta.
Quantos anos se passaram? Passaram-se muitos séculos para que esta promessa fosse cumprida. E nós, agora que acabamos de ler em Mateus 3,16 e em Mateus 17,5, lá nós vemos o cumprimento dessas promessas gloriosas, mas vamos continuar lendo. O que mais foi que o Senhor prometia para esses tempos, para esse futuro, que é o que nós já estamos vivendo? Aqui no verso número 2 diz, se referindo ao servo do Senhor, diz, não gritará e nem levantará sua voz, nem a fará ouvir nas ruas, como tentando dizer que ele não iria fazer alvoroço da sua dignidade, da sua pessoa. Ele não iria ter esse orgulho, essa arrogância que alguns tinham com títulos e estavam pregando que eles eram importantes na vida, ser uma pessoa importante. Pelo contrário, o Senhor Jesus Cristo, ele agiu como esse homem humilde, manso, simples. Por isso diz, não gritará nem levantará sua voz, nem a fará ouvir nas ruas. Ele não ia estar pregando pelas ruas, dizendo para as pessoas, eu sou o rei, venham a mim, acreditem em mim, olhem que eu sou o rei de Israel, sou o rei dos judeus, vocês estão vendo o título que meu pai me deu? O Senhor nunca fez isso. Por isso diz, nem fará ouvir nas ruas. Porque o orgulho, a presunção, a arrogância nunca estiveram dentro dele. Ele somente veio para cumprir, para obedecer ao Pai, para fazer o trabalho que o Pai tinha lhe encomendado. Fazer este trabalho com tanta humildade, com tanta simplicidade, para que as pessoas que ouvissem ele acreditassem nele. E as pessoas que ouvissem ele também, aqueles que iriam acreditar nele, seguissem os passos dele, o exemplo dele de humildade, de misericórdia, de amor, e tudo isso é o que nós vemos, são essas as características do nosso Senhor. E aqui no verso 3 de Isaías, que nós continuamos lendo, continua falando do que ele estaria fazendo quando se manifestasse na pregação do seu evangelho. E diz, a cana gasta não quebrará. Quer dizer, ele não iria ir contra os fracos, contra o órfão, contra a viúva, dos miseráveis, daquelas pessoas que não tinham nenhuma voz, daqueles fracos que não tinham poder nem autoridade. Pelo contrário, o Senhor Jesus, o que ele fazia era consolar eles, ensinar para eles, guiar eles, dizia para eles, não pequem mais, vá embora e não peca mais, como quando ele disse para a mulher que no mesmo ato do adultério tinham surpreendido ela, e eles diziam para o Senhor Jesus Cristo, é que a lei de Moisés disse que temos que apedrejar essas pessoas que estão fazendo adultério. O Senhor Jesus, na sua misericórdia, disse, tudo bem, então, quem não tiver pecado, então joga a primeira pedra. E foi assim como nenhum deles ousou, porque todos estavam pecando. E todos tinham medo, e todos tinham temor que o Senhor descobrisse o seu coração, o seu pecado, a sua maldade, e por isso diz que nenhum jogou pedras nela. E quando o Senhor lhe disse, e onde estão os que queriam te apedrejar? A mulher disse, Senhor, nenhum deles está. E então o Senhor, na sua misericórdia, para que se cumprisse este verso que diz, a cana gasta não quebrará, nem apagará o pavio que fumega, o Senhor lhe disse, eu também não vou te julgar, eu também não vou te condenar, vai e não peques mais. Aí está a misericórdia do Senhor. Essa mulher era essa cana gasta é uma cana de trigo quebrada que já não serve, que já tem que queimar ela. Então ela, e o pavio que fumega, é o pavio que está acendido e depois apagam ele, mas continua fumegando. Então diz que o Senhor não ia acabar com essa pessoa, não ia acabar de destruir essa pessoa, mas pelo contrário, o Senhor ia levantar ela e fortalecer ela. Foi essa obra maravilhosa que o Senhor Jesus Cristo fez, de ser misericordioso com os humildes, com os simples, com aqueles que estavam dispostos de coração para ouvir a sua palavra, para fazer a sua vontade, para acreditar em Deus. Então diz o Senhor que aqueles que acreditam no Senhor,
aqueles que acreditam em Deus são de coração humilde, mas os que não acreditam em Deus, aqueles que menosprezam, negam a existência de Deus, o Senhor diz deles que eles são arrogantes, que eles são rebeldes, que eles são os nécios, os orgulhosos, aqueles que acreditam que são os principais, os que mandam, os que governam o mundo. Todas essas pessoas, Deus rejeita elas, porque Ele quer corações humildes e simples. E também o Senhor diz que todo aquele que ama, que acredita, que ouve Ele, é uma pessoa inteligente. E assim, então, diz aqui que por meio da verdade trará justiça. O verso 4 diz: não se cansará nem desmaiará, até que a justiça seja estabelecida na terra, e as ilhas esperarão seus ensinamentos. As ilhas estava se referindo aos gentios, ao povo gentil. O Senhor queria fazer-nos entender que não somente Deus tinha salvação para o povo de Israel, que Deus tinha salvação para o povo judeu, mas também a salvação viria para os gentios. Então, é por isso que o Senhor disse que Ele não ia se cansar nem ia desmaiar, mas que ia estabelecer na terra a justiça e que todos estariam esperando na sua palavra. Hoje nós estamos desfrutando da palavra do nosso Deus. E hoje nós vemos que o nosso Deus está interessado em que o mundo conheça o seu nome, o seu caminho, a sua existência, a sua verdade, que o homem conheça a Deus, que valorize e respeite ao Senhor nos momentos difíceis. Nestes momentos que estamos vivendo, precisamos de Deus. Todos precisam de Deus. Todos têm que clamar e buscar a Deus, orar para Deus, pedir para Deus. Para fazer essas coisas, não se precisa que você decore palavras, mas que do seu coração você fale: Deus, Criador dos céus e da terra, Deus que fizeste Adão e Eva, esse Deus que falou para Abraão, para Isaac, para Jacó, esse Deus que andou com Moisés e que fez muitos milagres lá e muitos sinais no Egito. Todo esse Deus, é a Ti a quem estamos te clamando, é a Ti a quem estamos buscando. Senhor, lembra-te de nós. Somos as Tuas criaturas, somos a Tua criação. Tem misericórdia, Senhor. Estende a Tua mão e corta esses vírus, corta essa doença maligna. Tira, Senhor, toda essa epidemia que está sofrendo o mundo nestes momentos. Senhor, lembra-te. É isso o que todos vocês devem fazer. As pessoas que ainda não tiveram as experiências com um Deus vivo e real, pelo menos reconheçam que Deus existe. Busquem a Bíblia, leiam a Bíblia, e lá vocês vão achar a verdade de Deus. E essa verdade vai libertar vocês. Com essa verdade, vocês serão abençoados. Então, é o momento de analisar, de refletir e de esperar e de confiar num Deus vivo e de poder. Então, a palavra do Senhor está lá escrita e nós temos que acreditar e dispor o nosso coração para aceitar esse Deus poderoso. Aos irmãos que estão me ouvindo, eu sei que vocês tenham acreditado no Senhor porque vocês vivem as experiências com Deus e Deus fala conosco, Deus se manifesta em nossas vidas e Deus está falando por meio de sonhos, de visões, de profecia, de revelações. Deus está falando para todos os seus crentes, para todos os seus seguidores, e é por isso que eu também convido aos outros ouvintes que ainda não têm vivido essas experiências, que leiam a Bíblia e orem e peçam a Deus com as suas próprias palavras, assim como quando você pede um favor para o seu amigo e você lhe diz: me ajuda, por favor, me aconselhe, o que eu devo fazer. Assim você faça com Deus.
Deus, porque Deus é Espírito e é poder, e Ele está lá tão perto de você, ouvindo a sua oração, ouvindo o seu clamor, olhando as suas necessidades. É isso que esse Deus verdadeiro faz. Então, todos vocês, eu convido vocês para que acreditem neste Rei, neste Salvador que Deus mandou e que Deus prometeu aqui por meio de Isaías, o profeta, e Deus cumpriu muitos séculos depois. E depois lá, quando nós lemos os evangelhos, nós achamos esse Jesus Cristo, esse Rei de Israel, esse Rei do universo. Nós achamos ele fazendo a obra maravilhosa e nós achamos ele nos ensinando a sua doutrina, o seu evangelho perfeito. E ele foi embora, mas ele nos deixou o Espírito Santo, e o Espírito Santo é quem está hoje conosco, e ele é quem está nos guiando, quem está nos orientando, está nos consolando, está nos ensinando o que nós temos que fazer e ainda nos ensina a orar e nos ensina como falar com ele, como nos apresentar diante do nosso Deus. Não duvide, continue firme, e continuamos aqui lendo para honrar ao nosso Deus. Aqui no verso 5 diz: assim diz o Senhor Deus, Criador dos céus, e o que os desdobrou, o que estende a terra e seus produtos, o que dá alento ao povo que mora sobre ela e espírito aos que por ela andam. Eu, o Senhor, te chamei em juízo e te sustentarei pela mão. Te guardarei e te porei por pacto ao povo, por luz das nações. Bendito o nome do Senhor. Diz, para o quê? Para que abras os olhos dos cegos. Mas não era somente os cegos físicos, mas também os cegos espirituais. Aquela pessoa que está no mundo sem Deus e sem esperança é uma pessoa cega, ignorante, está ignorando as coisas de Deus, não olha as coisas de Deus, não consegue ver a mão e o poder de Deus, não consegue desfrutar das bênçãos de Deus. É por isso que diz que eles são cegos. E diz, também o Senhor tirará do cárcere os presos e das prisões os que nas trevas moram. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, e a outro não dareis a minha glória nem meu louvor a imagens. Nós vemos como aqui Deus rejeita as imagens, os ídolos. Então temos que buscar um Deus em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. E diz que todas as coisas o Senhor vai cumprir, assim como ele anunciou pelo seu profeta, ele cumpriu. E o Senhor Jesus Cristo começou a pregar e a fazer as suas obras, a sua maravilhosa obra se manifestando, e até o dia de hoje, nós que estamos lendo a Bíblia e estamos seguindo o caminho do Senhor, desfrutamos dessa presença de Deus, desfrutamos da guiança do nosso Deus, do seu consolo. O Senhor tem muitas palavras de consolo, muitas palavras de ânimo para aqueles que amam Ele, para aqueles que seguem Ele, para aqueles que têm um coração disposto para ouvir a palavra do nosso Deus, para aqueles que invocam o nome do Senhor. Para todos eles há muitas bênçãos. Então, o nosso Deus é o nosso Pai e nós somos a sua criação. Vamos clamar para Ele e louvar Ele com todo o nosso coração. Agradecimentos e honra damos ao Senhor e uma breve oração. Gracias, Padre mío, por escucharnos, por mirarnos, por oírnos, por ver nuestras aflicciones. Mira la tristeza, mira la angustia, la tristeza y el clamor de muchos. Mira estas situaciones que se están viviendo, Señor. Te pido, mi Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo de Nazaret, que tú extiendas tu mano y que cortes esta enfermedad. No permitas que esta enfermedad se vaya a extender más, que no sea por mucho tiempo, Señor, que sea pronto, Señor, que tú quites todo este flagelo. Padre mío, ten misericordia de tu creación, de tus criaturas, Señor. Gracias en el nombre de Jesucristo. Te lo pido, mi Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Para Él sea la honra, la gloria y la alabanza desde el siglo y hasta el siglo. Amén. Gloria al Señor. Agora vamos cantar ao Senhor um coro. Se vocês têm lá o livro dos coros, há um coro muito famoso que diz: Ele fez tanto por mim. O coro 141.
E então nós vamos cantar ele assim, sem música, sem instrumentos, somente com a nossa garganta, vamos cantar ao nosso Deus. Él hizo tanto para mí, Él hizo tanto para mí, jamás podré contarle la mitad de las cosas que el Señor ha hecho para mí. Él hizo tanto para mí, Él hizo tanto para mí, jamás podré contarle la mitad de las cosas que el Señor ha hecho para mí. Él hizo tanto para mí, Él hizo tanto para mí, jamás podré contarle la mitad de las cosas que el Señor ha hecho para mí. Glória ao nosso Deus, glória ao meu Senhor. Não temam, irmãos, que o Senhor diz que Ele vai nos ajudar e que isso vai ser por algum tempo, mas que as pessoas se lembrem de Deus e que se arrependam também, diz o Senhor, de muitas pessoas que têm que se arrepender, que têm que pensar na sua vida, nas coisas ruins que têm feito na sua vida e reconhecer tudo isso diante de Deus, para que Deus também perdoe e passe essa raiva do Senhor, porque por todas essas coisas é que o Senhor permite que venham todas essas doenças e todas estas maldades para a humanidade. Mas bem, a cada dia vamos estar aprendendo mais do Senhor. Vamos ler a Bíblia. Obrigada, que Deus abençoe vocês.